Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um PodMax aqui pelo estúdio da Max Produtora em Votuporanga. E hoje nós vamos falar sobre comunicação no meio acadêmico. E eu trouxe aqui uma pessoa, minha amiga de longa data. Tô até um pouco assim de conversar com ela hoje, mas até o fim do programa eu vou ficar mais tranquilo. Mas antes de eu falar quem é, eu vou trazer um pouquinho do currículo, que é pequenininho. Ela fez mestrado em Comunicação e TV Digital na instituição de ensino Unesp Bauru. Fez pós-graduação em MBA na Comunicação Jornalística de Casper Libero. Cursou Direito na instituição de ensino Unifev, olha aí a dica. E Jornalismo na PUC de Campinas. Foi repórter na Veja, em São Paulo, na revista Cláudia e no jornal A Folha de São Paulo. Foi assessora de imprensa na Arno S.A. Professora da Unifev há 27 anos. Já passou pelos cursos de jornalismo, PP, rádio e TV e atualmente em Direito. Já sabe quem é? Não? Então vou falar mais um pouco. Foi diretora de jornalismo nos primeiros anos da Rádio e TV Unifev. Foi a primeira assessora de comunicação da Fundação Educacional de Votuporanga. Trabalhou como coordenadora no curso de jornalismo por 9 anos, de 2009 a 2017, no Centro Universitário, aqui na Unifev. E trabalhou como secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga em 2 gestões. Então, não sei se vocês já descobriram quem é, mas quem está aqui com a gente hoje é Silvia Stipe. Silvia Brandão Cuenca Stipe. Um prazer estar aqui, batendo um papo com você. Como você disse, um amigo de longa data. Puxa vida, põe prazer nisso. Eu tô até assim, cara. Silvia, que bom. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, foi um de vir prazer falar um pouquinho de aqui. comunicação. Vamos lá. Né? Então, assim, o que... Olhar por toda essa trajetória tua acadêmica que você construiu com esse belo currículo, qual a experiência que você considera que moldou, né, que trouxe essa visão sobre a comunicação? Eu acho que é indissociável educação com comunicação, né? Mas é muito importante a gente pensar que o ser humano nasce já pensando em se comunicar, né? Então é uma função social nossa, natural. Mas a gente, a vida toda, busca estar se aprimorando nisso, né? Então, também muitas vezes de forma natural, né? Porque é uma necessidade do diálogo, da interação, faz parte dos afetos, tudo, mas a comunicação é a nossa maneira de se posicionar no mundo, né? É a maneira que a gente se retrata, né? Quer ser conhecido, então é uma importância vital aí. E eu associei a educação porque eu acho que elas caminham juntas também no sentido de que é o que a gente chama de educação midiática, né? Você precisa o tempo todo conhecer o que essa comunicação traz para você aprender, para você ter informação, para você identificar com o que você quer trabalhar. Então, é uma forma de você olhar o mundo, se posicionar, né? E poder transmitir as suas ideias, ter uma formação crítica para daí poder transmitir suas ideias. Que legal. E principalmente entender com quem que você quer falar. Quais públicos, por quais canais. Mensagem que eu quero transmitir. A comunicação é um público que recebe uma mensagem através de um canal. É isso mesmo? É isso. Nossa, isso mesmo. Eu lembrei disso, meu Você Deus do céu. Disso. Silvia, na sua opinião, qual que é o papel da comunicação no fortalecimento da cultura local, pensando aí nessa passagem que você teve pela Secretaria da Cultura? Foi uma experiência muito rica para mim, pessoalmente, né? Aprender sobre gestão pública, aprender todo o trâmite de uma prefeitura, de como se constrói um plano de trabalho, né? E ainda tive a oportunidade de passar por 2 gestões, né? E o aprendizado que isso fica.
A comunicação ela perpassa todo o trabalho ligado à cultura, porque não teria sentido, né, se construir aí eu falei de um planejamento, de um plano de trabalho, e isso não chegar para as pessoas. Então, assim, a comunicação para cada público diferenciado de cada produto que se oferta, né? Então, se é uma oficina de fotografia, né, para celular, por exemplo, você tem que estar divulgando isso para adolescentes, pré-adolescentes, porque é uma forma de comunicação das mais eficazes, né? Então, criar esses produtos, poder monetizar isso, né? Para que os adolescentes aprendam, né, da forma correta como produzir vídeos e se comunicar através deles. Então, para cada tipo de formação que acontece dentro da área de cultura, é importante você comunicar da maneira correta e fazer chegar a esse público. Nada mais frustrante do que se organizar um evento e depois falar, nossa, uma semana depois, nossa, mas isso aconteceu? Você fala, sim, estava em todas as rádios, estava nos jornais, na TV, todas as redes sociais. O que falta, né, para efetivamente isso chegar nas pessoas? Isso é uma coisa que me inquieta. Isso sempre me levou a estudar e pesquisar, né, qual a melhor forma de comunicação de cada conteúdo para cada faixa etária. Então, isso me inquieta, assim. Eu acho que é um segredo aí que todo mundo gostaria de desvendar, né? Como se fazer conhecido e que essa informação circule e seja disseminada da melhor forma possível. Maravilha. Bom, então, você que está vendo a gente aqui, veja bem, hoje se você tem uma comunicação mais ou menos, se você acha que você comunica muito bem, fica até o final que você vai aprender mais sobre comunicação. Eu já estou aqui de boca aberta. Mas enfim, Silvia, vamos lá. E outra coisa, toda terça-feira, Silvia, às 8 da noite, aqui no YouTube, tem um programa novo no PodMax. Nós estamos falando sobre o Max 3 Educação, né? Então, toda terça-feira, às 8 da noite, tem um programa novo. Agora nós estamos na linha do marketing educacional. Toda terça vai ter um programa relacionado à comunicação, voltada para a educação. Ok? Então, se você tem alguém aí que quer saber um pouco mais sobre comunicação ou marketing educacional, manda esse programa para ele, compartilha, assina o nosso, curte o nosso canal, se inscreve lá para você receber os conteúdos que a gente vai entrar agora nessa linha aí para você estar aprendendo um pouco mais sobre marketing educacional. Silvia, como que você avalia a evolução do jornalismo nos últimos anos e quais as mudanças que você enxerga que são mais significativas para a nossa profissão? Vou falar nossa profissão porque a gente está na comunicação. Sim. Leandro, o jornalismo está mudando muito rapidamente, né? O modelo tradicional de jornalismo, a forma de comercialização, de circulação, isso já está ultrapassado, né? Então, a grande discussão hoje é como sobreviver a esse novo cenário econômico e como que essas informações, principalmente de jornalismo online, podem atingir as pessoas, inclusive de forma paga, né? A forma das pessoas se informarem também mudou, né? E na realidade, o papel impresso, as revistas impressas, né? Os grandes grupos de comunicação tiveram de pensar isso já há algumas décadas, né? E a gente vê o declínio das versões impressas e, por outro lado, tem de se pensar como sobreviver a esse novo cenário de uma forma rentável, interessante, atrativa. E o papel do jornalista não mudou. Não mudou no sentido do compromisso com o buscar a informação. O ser o mediador entre a informação e o público consumidor, né? Isso não mudou. Lógico que com ferramentas, todas online, IA, tudo isso acaba facilitando por um lado, mas a gente ainda vai falar sobre isso. Mas se a forma mudou, né,
a busca da informação, a coleta, né, a busca do relato, né, de ser efetivamente um mediador da notícia, isso não mudou. Esse compromisso com a ética, com o respeito, com a dignidade humana, isso tem que ser preservado. Então, acho que nossa profissão ela está numa constante evolução, a gente está vendo isso, né, esse cenário, e a gente precisa acompanhar. Né? Acho que as ferramentas que estão aí são muitas, elas têm de ser otimizadas e aproveitadas. Acredito que nada substitui ainda a capacidade humana, sou defensora disso, mas toda essa tecnologia é super bem-vinda, ela é um aparato assim que tem que ser visto positivamente. E nós é que temos que fazer essa curadoria, né? Desde quanto tempo ficar nas telas, né? E aí vai um recado principalmente para crianças e adolescentes, esse é uma grande preocupação de educadores, de pais, de avós, né, de responsáveis, tutores, de qual é o tempo correto que se pode ficar numa tela, né, o quanto que isso vai atrapalhar mais do que ajudar processos cognitivos e aprendizados, mas a gente precisa cuidar, sim, de entender essas ferramentas, de decifrar e utilizá-las a nosso favor. Essas ferramentas trouxeram um dinamismo muito grande, né, na chegada da informação. Sim. Antes acontecia uma coisa, você demorava um mês, uma semana, alguns dias para descobrir. Hoje é na hora. O cara liga um celular, né? Antes precisava de uma câmera de 30, 40, 50 mil reais, 100 mil reais, um equipamento, um link, cabo. Hoje não, você conecta o celular, sim, tem um sinal de internet, acabou, pá, você já está transmitindo ao vivo. É um dinamismo muito grande, gigante, se você for analisar. Sim. Essa que nem a gente viveu na época da fita, né? Sim. Vamos dizer assim. Pré-internet. Pré-internet. E ali você tinha que ir lá gravar com uma fita, trazer, editar, sim, numa ilha linear, aquela coisa e tal. Hoje não, hoje você já catou o celular, já pá, tá gravando, já tá mandando pra rede. Uhum. E aonde vai chegar isso, a gente... aí entra a questão também que merece ser mencionada, que é a questão da responsabilidade dessa informação, né, Leandro? Porque potencialmente todo mundo virou jornalista, né? Todo mundo pode transmitir essa informação. Então, com que cuidado isso acontece, né? Com que responsabilidade, com que precisão que esses dados foram coletados, foram checados e rechecados, né? Porque, assim, acho que o grande papel mesmo do jornalismo, da comunicação, é levar essa informação para as pessoas. Mas levar de forma com que a pessoa forme depois a sua opinião, né? Então, tomar cuidado com essa informação que vai já enviesada, já com a intenção de estar formando cabeças. Então, eu tenho um certo cuidado a olhar para isso, né? Eu acho que quando a gente faz a curadoria da informação, a responsabilidade é muito grande, né? Você está cuidando de gente, você está cuidando de formação intelectual, formação da pessoa, e isso envolve uma responsabilidade tão grande, né, quanto. E a validação da informação que esse cara está levando ali também, né? Não é só criar ela e jogar na rede e vamos ser felizes. Sim. Isso é importante mesmo. Ter esse olhar crítico, pô, eu estou ajudando alguém com essa informação ou não? Ou eu estou só pondo ali, seja o que Deus quiser. Sim, é uma questão de cidadania. Você tem que ser responsável do começo ao fim pela coleta e pela disseminação dessa informação. Isso mesmo, bem por aí. Silvia, na visão da TV digital e na contribuição dessa TV digital para a democratização da informação no Brasil, o que você vê aí? Que opinião que você tem sobre isso? Eu acho que a gente tinha um projeto muito maior do que na realidade aconteceu, né? As coisas foram se atropelando, né? O projeto da TV digital, o projeto da gente poder interagir, né, com muito mais do que ser uma televisão sob demanda, mas ser uma televisão que você pode estar buscando informações
por trás do que está sendo passado, né? Quem são essas pessoas que estão participando dessa roda de conversa, né? Qual a biografia de cada uma? Qual o porquê delas estarem discutindo esse tema? O que as capacitou para serem escolhidas para estar ali? Então, tudo isso que a gente pensou de TV digital, eu acho que, de certa forma, por todos os veículos estarem evoluindo, né, rapidamente, eu acho que a TV não cumpriu esse papel como deveria, né? De socialização, eu lembro que quando foi lançado a TV digital, pensou-se que você poderia buscar todas as prestações de serviço por ali, que você conseguiria marcar consulta de saúde, por exemplo, que você teria acesso a respeito de trabalhistas. Então, assim, isso acabou não se concretizando. Mas, por um outro lado, todas as melhorias que tiveram com relação à qualidade, sinal, velocidade de informação, tudo isso está aí, né, se concretizando, e acho que também a pluralidade hoje em dia, a diversidade, a possibilidade de você escolher, saber o que você quer assistir, o que você quer consumir. Então, acho que essa pluralidade de informações, acho que isso é muito rico. Isso é o que marca um país democrático, né? A gente tem a liberdade de poder buscar as informações, em quais canais a gente optar por buscá-las. Então, tudo isso eu acho muito rico nesse nosso país. Que legal, que legal. Penso bem igualzinho você está falando, é isso aí mesmo. Obrigado, tá, Leandro, de você estar validando isso. Vamos lá. Vamos lá. Durante o período que você foi coordenadora de jornalismo da Unifev, o que você considera que mudou mais no perfil dos alunos em relação ao mercado de trabalho? Comparando o período que eu tive ou aquela época e hoje? Aquela época e hoje. O que para o jornalista, em termos de formação, acho que o grande divisor de águas foi o não precisar do diploma, né? Enquanto para algumas profissões isso não era nem necessário, essa regulação de mercado de trabalho, para o curso, para a área de jornalismo, eu sei que isso foi muito sentido, né? A ponto das pessoas não se interessarem pela formação propriamente dita, né? Então, uma formação mais generalista hoje acaba capacitando vários profissionais para exercer a função de jornalista. Então, isso deu uma bagunçada um pouco no mercado. Mas eu penso, né, e isso desde sempre, que uma boa formação na área humanista, né, aprendendo sobre o país, desde história, sociologia, política econômica, tudo isso acaba capacitando para que você seja um profissional de comunicação melhor, né? Porque já falei da função de mediação e a gente acaba estando de forma privilegiada em todos os locais de conhecimento. Então, você vai reportar sobre medicina, sobre inteligência artificial, mas também sobre física quântica, nanotecnologia. Então, assim, essa possibilidade de você estar aprendendo sobre todos esses assuntos também acarreta em muita responsabilidade. Quer dizer, você vai aprender sobre, você vai ouvir especialistas e você vai criar esse contexto, esse cenário para contar aquela história da melhor forma possível. Então, eu acho que essa curiosidade, interesse pelo conhecimento, pelo estudo, pela pesquisa, faz um bom profissional de comunicação. Então, acho que essa essência, ela não se perdeu, não. Acho que ela está válida. Muitos cursos de comunicação por aí estão formando bons profissionais para que ingressem no mercado tão competitivo. E você acha que seria viável o curso voltar de jornalismo?
Eu sempre torço para isso, né? Sem dúvida com uma outra roupagem, eu acho que com uma versão muito mais tecnológica, muito mais ligada ao mercado, né? Não dá para não ser prático em relação a isso. Eu acho que essas novas linguagens são o chamariz para essa nova geração. Então, eu acho que com uma outra pegada, eu torço sim para que essa área de conhecimento volte. E ele voltando poderia dar vamos dizer assim, um tchan nessa qualificação da pessoa pensar com relação à responsabilidade do que ela está transmitindo? Eu acho que os cursos da área de humanas, principalmente, sempre puxam para isso, né? De resgatar essa formação humanista aí como base para depois o que o profissional venha a fazer. Mas eu acho que contribui, sim, sem dúvida, para esse cenário de tornar bons profissionais aí. Legal. Muito bom. Bom, mais ou menos, olha, a próxima pergunta seria alguma coisa do gênero. Qual é a maior responsabilidade de um comunicador na sociedade atual? É ser ético, né? Eu acho que deixar de lado qualquer vaidade e qualquer noção autocentrada de que você é o mais importante na informação e de entender que a construção de uma boa informação ela passa necessariamente por ralar muito, né? Por você de fato entender do que você está falando e buscar as melhores pessoas para estarem traduzindo esse assunto para você, né? E não ter essa falsa ideia de que você teria de saber sobre física quântica, sobre biologia marinha. Não, você está sendo o intermediário dessa informação. Para isso que buscar as fontes corretas, né, é o melhor que a gente tem a fazer. Sem dúvida, toda a pauta, toda a produção que a gente faz anteriormente para construir o roteiro de uma notícia é responsabilidade, né, de uma equipe de pessoas que estão ali na base. Mas, sem dúvida, o entrevistado ou os entrevistados que vão compor essa matéria que são as figuras centrais de conhecimento. Como que você enxerga a comunicação estratégica para esses gestores públicos e os líderes institucionais? Como é que poderia ser feita isso? Como é que você vê isso? Que peso que tem isso? A comunicação ela faz parte do cargo de liderança, né? Desde a relação interpessoal, né? Desde como saber falar com seus liderados, com suas equipes, com seus fornecedores, né? Terceiros, mas muito também de como você constrói esse plano de trabalho, como que você quer que o seu setor, departamento, secretaria se posicione frente a um plano de governo ou uma gestão, né, no caso de uma instituição. Comunicação está na base, né, de novo, de qualquer relacionamento. Então, não tem como fugir disso. Um planejamento estratégico de comunicação, de onde você quer chegar em determinado período, né, médio prazo, longo prazo, isso acaba constituindo a maneira que toda equipe vai resolver os seus problemas do dia a dia, como vai buscar as soluções, né? A questão da comunicação é buscar as soluções. Então, a gente vai identificando os problemas e vai buscando essas soluções de forma criativa, de forma eficiente, de forma que a cada processo, né, você consiga evoluir e consiga estar discutindo outras coisas, buscando inovações, buscando, na realidade, soluções cada vez mais criativas. E você acha que a IA pode ajudar nisso? A IA é uma excelente ferramenta, né? A gente precisa se apropriar dela o mais possível. E se apropriar sem temor, né? E no sentido de conhecê-la mesmo, para que ela se aproprie do nosso repertório, da nossa forma de solucionar e a gente tirar proveito disso, né? Eu acho que se num primeiro momento ela representou
algum temor, eu acho que isso já é passado. Eu acho que a inteligência artificial ela precisa ser incorporada para ser entendida, decodificada e trabalhar junto com a gente. Ela pode trazer uma otimização muito grande, né, para o nosso trabalho. Sem dúvida. Escrever uma cópia, um texto, fazer um memorando, alguma coisa. Trazer essa... Eu acho que estreitar esse laço, né? Ajudar a gente a comunicar com as pessoas. Eu sou da produção literária, então me preocupa quando você fala isso de uma forma muito genuína, assim, da impressão que vai trabalhar por nós, né? Mas na realidade ela tem muita ferramenta que pode sim, né, contribuir para que o nosso produto final seja cada vez mais contextualizado, que a gente consiga ter essa noção do todo, né? E é isso, é trabalhar com ela a seu favor mesmo, para que a gente consiga um produto final cada vez melhor, né? Tem muita gente que tem medo da IA, né? A IA vai tomar meu emprego, vou perder meu serviço, eu não vou conseguir. Eu acho que a IA trouxe uma questão de tirar a gente do conforto. Sim, fazer a gente desafio, né? Um desafio. Sim. Pô, não vou excluir ela, vou usar ela a meu favor para me ajudar a comunicar melhor com o meu cliente, comunicar melhor com o meu gestor, com o meu diretor. Eu acho que não dá para ser purista também e achar que não tem pessoas que acabam simplesmente deixando com que elas façam tudo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma consciência crítica e reflexiva aí, no sentido de que ela é uma ferramenta, justamente. Né? Então, ela tem de ser usada justamente, como você falou, para otimizar, e não o contrário. Eu acho que é bem por aí. É o que você disse lá atrás. A IA ajuda, mas a gente tem que também ter um senso crítico em cima do que ela está te passando ali. Sim, não é fechar o olho e falar, cara, vai ser feliz aí. Sem dúvida. Não tem como, né? Mas vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Como que você enxerga essa relação entre autenticidade e credibilidade? Você falou um pouquinho aí, mas vamos aprofundar um pouco mais nessa questão. Ainda dentro de IA, do que nós estamos falando? Não, da comunicação. Da comunicação. Autenticidade e credibilidade. Isso. Bom, a gente está falando de não se apropriar, por exemplo, de qualquer fonte. Deixa eu dar um exemplo mais concreto. Quando a gente pega e tem como desafio cumprir uma pauta, né, na comunicação, a gente sempre pensa, a partir de toda a produção do material inicial, de qual seria a melhor voz, ou no caso TVs e redes sociais também, né, e jornais na internet, hoje tudo tem imagem, mas qual seria a melhor voz e qual seria o melhor rosto, né, não no sentido estético, mas no sentido de capacidade mesmo, de que poderia estar falando a respeito de determinado assunto. Então, quem são as pessoas que podem falar a respeito de determinada temática, né? Eu que estou num ambiente de instituição de ensino, né? É sempre isso. Quando surge uma pauta ligada à pedagogia. Quem são os nomes dentro de pedagogia que podem estar falando ou a respeito de primeira infância, ou ensino médio, ensino superior, quem é que poderia, quem domina esse assunto, né? Então, a credibilidade é exatamente essa, é mostrar a melhor pessoa que poderia responder sobre determinada questão. E não raro você vai conversar com uma ou outra pessoa, ela fala, desculpa, esse assunto ou esse tema eu não domino, tá? Para uma próxima pauta você pode até me convidar, mas essa aqui eu não estaria confortável falando a respeito disso. E sem problemas, porque é exatamente isso. É essa sinceridade que a gente espera, né? Por quê? Porque no final a gente quer que o nosso consumidor, que o nosso público-alvo, que assista aquela matéria, consiga ter a melhor notícia possível. Então a questão da credibilidade é isso, é você fazer uma triagem, né, de quem são as fontes de referência que podem estar falando sobre determinado assunto. Fantástico, não adianta a gente pegar uma pessoa, nem nós, comunicadores, vamos falar de açougue.
como é que faz uma carne, como é que tem... A gente tempera lá uma carninha com arroz, no feijão e máximo olha a gente lá. vai apreciar o churrasco. Agora, mas... como é que corta, como é que... Não tô na minha área, eu não sinto Sim. confortável de passar uma informação, porque eu vou passar errado. Sim. E às vezes a pessoa... Eu não sei, mas tipo... Você vê agora os internautas aí, tem muita gente... não sei o que, não sei o que. Querido, foca no que você sabe. Não inventa história, não. Mantenha a tua comunicação aqui. Fala o que você sabe. É mais prático e é mais informativo do que você tentar enfiar a cara num lugar aí e se dar mal. Mas isso você me traz uma outra preocupação também, que isso as redes sociais também trouxeram, né? A questão da amplitude dessa voz, de todo mundo achar que pode falar sobre qualquer coisa, né? Então, eu acho que as pessoas precisam se autoconter em alguns momentos, né? Eu tenho o que falar, é exatamente isso. Eu tenho conteúdo para isso, né? Então, eu acho que essa autorreflexão ela é super necessária, porque não tem necessidade de falar o tempo todo. A questão é, quando você vai contribuir em algo, aí você pode opinar, pode provocar um debate, uma discussão, mas do contrário, sabe, eu acho que acontece um ruído de comunicação muito grande e às vezes desnecessário. E tem muitas pessoas que acreditam no que vê, né? Minha mãe mesmo, às vezes, né, mãe? Um abraço pra você aí e tal. Mas ela fala assim, filho, você viu o que apareceu no Facebook? Então ela acha que o Facebook que aparece para ela lá no computador dela, lá no celular dela, é o mesmo que aparece para mim. Sim. Então ela tem noção de algumas coisas ali, mas tipo, mãe, não é igual, é diferente. Então cuidado com o que você tá vendo. Sim. Porque eu não recebo a mesma coisa. Com o que você coisa. tá lendo, com o que você tá vendo, com o que você tá não acredite ouvindo. em tudo. Sim. Né? Sim. Tem que ter um senso crítico. Sim. E o brasileiro tem esse senso crítico? Eu não sei se é brasileiro, acho que é do ser humano. Do ser humano tem? Do ser humano, Será Nem que... sempre, a questão do semancol, né? Eu acho que o ser humano é comunicativo, é falante, mas sem dúvida, precisava ter um bom senso aí em alguns momentos. Silvia, qual que é a importância da boa comunicação para a educação? A educação midiática, principalmente, para mim deveria ser uma disciplina, sei lá, ensino médio, de ensinar as pessoas a processar a informação. A interpretação está um ingrediente cada vez mais raro. A gente percebe isso. A pessoa lê e fala, tá, e tenta traduzir para mim. É isso. Não é isso que está escrito aí. Então, assim, acho que essa rapidez toda do mundo moderno faz com que as pessoas, às vezes, passem batido por coisas realmente importantes. Então, a educação midiática seria você conseguir buscar informações. Seria você não se contentar com ler 200 caracteres e já se sentir informado a respeito daquele assunto. Então, ouvir um programa de rádio, assistir um telejornal, ler um portal de notícias e poder cruzar essas informações e ver que tem linhas editoriais diferentes, né? A informação é a mesma, mas ela é trabalhada de formas diferentes. Então, essa educação midiática seria exatamente isso. O que a gente busca? A gente busca formar um cidadão bem informado. Mas a que custo e a que preço, né? As pessoas não podem se contentar com pouco. Elas têm que ter a curiosidade de buscar uma informação mais contextualizada a respeito daquilo. Tal. Uma fonte falou, não, peraí, se é um assunto que é tão importante assim, como só tem uma pessoa falando? Vamos ver, isso tem um outro lado da história, tem os vários outros lados da história. Aprofunda, né? Então aprofunda, a palavra seria essa, busca se aprofundar, busca saber realmente a respeito, se te interessa, busca realmente saber a respeito daquele tema, né? Para te dar bagagem para conversar com os amigos, com família, com namorados, porque é exatamente isso. Você ter condições de buscar um conteúdo, né, de que ele seja crível, de que ele seja
reportado de forma responsável, para você falar, nossa, eu aprendi a respeito disso. Eu tenho condições de falar sobre isso. Validar a informação. Validar a informação, exatamente. Senão fica naqueles resumos que o professor pede para aluno, e aluno vai, pega na internet o resumo do resumo do resumo, já pronto, resenhado lá, e traz, e tem certeza que o professor confiou que ele fez uma produção inovadora e criativa. Então, assim, é um se enganar, né? Então, é exatamente isso. Se eu sou responsável pela minha formação, né, do que eu quero fazer na vida, até para identificar depois qual vai ser meu trabalho, qual a profissão que vai me realizar e vai me deixar feliz, então, da gente começar a ser honesto em todas as fases, né? Então, vamos aprender a ler esse mundo aí. O que é que esse determinado jornal está querendo me mostrar? O que essa rede de comunicação ela está querendo passar, né? Então, aí você tem condições de, ao comparar, saber o que está por trás de cada coisa. É o exercício de ser cidadão mesmo. É catar uma informação e procurar e saber se aquilo tem fundamento ou não. Sim. Quem falou? Por que falou? Isso. Ainda mais hoje que esse negócio de vamos voltar na IA. Que o povo põe a foto de uma pessoa lá na IA, troca a voz, põe uma boca ali. Sim, fica perfeito. Fica perfeitinho. Fica. Ah, mas o fulano falou, o ciclano falou. Peraí, amigo. Sim. Onde que está essa informação? Você pesquisou? Você aprofundou para ver se... Onde que está isso? Quem disse isso? É real? Né? Então o cara às vezes fica uma comunicação rasa. Sim. E sai falando como especialista. Ó, eu sei o que eu tô falando. Querido, não é por aí. Vamos aprofundar um pouquinho mais aí. Sim. Eu acho que essa palavra, acho que é bem isso que você disse mesmo. Aprofundar isso e buscar da onde é que tá vindo aquilo ali. Para não sair com ruídos na cabeça aí. Exatamente. Que nem diz o pedreiro, barulho de carriola na cabeça. Silvia, e o futuro da comunicação? Vai ser mais humano ou mais tecnológico? Eu acho que é um mix. É, né? É. Não tem como ir para um lado só, né? Não, não tem como um lado só. Não. De novo, eu volto a falar que a IA é muito bem-vinda e ela, desde que trabalhada com a gente, trabalhada com o capital humano, com a capacidade intelectual. Um critério, né? Sim. Eu acho que essa combinação ela só precisa ser aprimorada. Não é espaço para um ou para outro. Eu acho que o futuro da comunicação indica que uma boa gestão desses dois elementos, que uma sobrevivência saudável, é o que vai fazer com que a nossa sociedade evolua e consiga conviver de uma forma harmônica. Perfeito. Silvia, e para aquele jovem que está pensando em trabalhar na comunicação, hoje, com essa agilidade que nós temos em comunicação, em rapidez e tudo, que conselho que você daria para ele? Nossa, invista nisso. Vem ser feliz. Eu amo o que eu faço. Então, educação, comunicação, essas são áreas muito caras para mim, né? Falo realmente de coração. Eu acho que trabalhar com comunicação é muito prazeroso. É muito prazeroso no sentido de você poder exercer a tua criatividade. Estou falando agora de relações públicas, marketing, jornalismo, publicidade, toda essa área, redes sociais, né? Monetização de tudo isso. Quer dizer, como criar as soluções, né, para a comunicação. Eu acho que isso é um desafio, é prazeroso, ela acaba permitindo com que você se torne uma pessoa preocupada em estudar, em aprender com o outro, né? Se importar com o outro. Então, eu acho que é uma excelente área para se investir. Legal. Eu também concordo. Eu gosto muito. Né? A gente tem já alguns aninhos de uso aí, de caminhada na comunicação, mas eu acho que é bem por aí. Silvia, muito obrigado.
Eu que agradeço, por Leandro. esse esclarecimento que você trouxe aqui pra gente. Não, um bate-papo. Um bate-papo, né? Sim. Nossa, eu fiquei muito feliz. Tô muito feliz. Uhum. E acho que todo esse conteúdo que você trouxe aqui, daria pra gente montar um, sei lá, um curso disso. Puxa vida! A gente faz em capítulos depois. Vamos fazer vários capítulos. Estou muito feliz dessa nossa conversa, agradecer você, agradecer Thalita, prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Desejo muita sorte ao novo produto, ao Max Educação e uma excelente notícia, terças-feiras às 20 horas, é 20 isso? 20 horas, toda terça. Então, muito sucesso para esse novo produto e obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço você ter aceitado vir aqui trocar uma ideia com a gente. E eu te disse, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Trouxe uma visão totalmente bacana pra gente ver, que a gente às vezes fica preocupado com uma coisa e não vê a outra parte. E aqui você trouxe o teu conhecimento, a tua vivência, né? Que eu acho que isso, a tua experiência, isso é importante, isso ninguém toma. Isso é o que a gente viveu, o que a gente passou. Muito obrigado mesmo. Sem dúvida. Eu que agradeço. Gente, obrigado vocês por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre comunicação. Até a próxima terça-feira às 8 da noite. Um grande abraço, fiquem com Deus e bons negócios e até lá. Tchau. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço.